Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Vamos aí, mais uma EBD na sua casa. Espírito de Deus, liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos lá. Paz do Senhor, irmã Naí. Paz do Senhor, irmã Adriana. Vai entrando com a gente, vai comentando, vai compartilhando. Quando os irmãos vão entrando aí, nós vamos, em nome de Jesus, compartilhando aqui também nos nossos celulares aqui. Vai entrando aí, vai compartilhando. Deus tem bênção para nós. Deus tem vitória para a nossa vida. Estou usando o celular da minha esposa, ela está aqui. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai do Senhor, irmã Maria. Pai do Senhor, pastor João Soares. Deus abençoe a todos. Vamos entrando, vamos comentando, vamos compartilhando. Vitor Bueno também está aqui com a gente também aqui, nos auxiliando no som. Minha mãe, Deus abençoe. Missionário Judite, em nome de Jesus. Ivanildo Lagoinha, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem bênção para nós. Vamos adorando a Deus. Mude as coisas de lugar. Vamos adorando a Deus. Nosso irmão Silas, lá de Paranapanema, é isso? Pega a chave do meu carro. Pega as revistas que tá lá para mim. Tem umas revistas e fecha essa porta aqui para mim. Vamos aí, meus irmãos. A minha irmã Andréia também está comigo aí. Em nome de Jesus. Vamos adorando a Deus, vamos glorificando ao nome de Jesus Cristo. Vai adorando a Deus, vai glorificando ao nome do Senhor. Hoje nós vamos entrar com a última lição do trimestre. Nós estávamos um pouco atrasados aí, mas hoje a gente vai encerrar esse trimestre, porque domingo começamos outra lição em nome de Jesus. Vamos aí adorando a Deus, vamos compartilhando, entra, comenta, compartilha. A irmã Josi também já está com a gente aí, em nome de Jesus Cristo. Deus tem bênção para nós. Vamos lá, minha gente. Entra, comenta, compartilha aí. É bênção de Deus. Mude as coisas de lugar. Vamos lá. Você que deseja adorar a Deus conosco aí, entra, comenta, compartilha. Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção para a nossa vida. Eu creio no poder de Deus, eu creio na graça de Deus sobre a nossa história. Nós vamos fazer uma oração e logo após nós vamos ouvir mais um louvor. Nosso irmão Cláudio, Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Jennifer também está com a gente aí, Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos entrando, vamos comentando, vamos compartilhando.
que Deus tem bênção para todos nós. Não deixe de compartilhar. Você aí pode nos ajudar a evangelizar. Nos ajude aí, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai. Irmã Dalva, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Vamos ouvir mais um louvor em nome de Jesus. Escolhe um louvor aí, Vitor, e nós vamos aí começar o estudo da palavra de Deus, que com certeza Rogério Suniga também está com a gente aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos adorando a Deus. Feche seus olhos aí e vamos orar. Pai eterno, eu te dou graça nessa tarde por o Senhor estar conosco aqui, enquanto os teus filhos, através das redes sociais, são alcançados pela sua palavra. Pai, eu me coloco inteiramente à tua disposição para nós estudarmos a tua palavra, Senhor, porque ela é inerrante, ela é imensurável, ela é infalível, Senhor, e nós cremos que hoje, mais uma vez, o Senhor vai nos falar pela sua palavra. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, filhas, servos e servas que estão aí conosco, ó Pai, que ainda vão entrar, aqueles que estão em tempo real, aqueles que vão chegar, Pai, ó, logo após até mesmo o término dessa live. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles. Abençoa-os, Pai, de maneira poderosa. Glorifica o teu nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode soltar, Vitor. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que tem aí seu pedido de oração, pode deixar o seu pedido de oração. Hoje nós não vamos ouvir louvores, vamos ouvir a palavra. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. O quê? Te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir o Entra, comenta, compartilha. Vamos adorando a Deus. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Dona Cássia pede oração. Vamos estar orando por ela. Ainda que tirarem Minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. quando chegarem no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegarem no céu, te adorarei. Ô glória! Nosso irmão Douglas, nossa irmã Joyce, também está com a gente aí. Entra, comenta, compartilha. Por teu Santo Espírito que habita em mim,
entrando, vai comentando, vai compartilhando. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, Te adorarei, ainda que tirarem minha vida. quando chegar ali no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, Bruna Natasha está com a gente aí. te adorarei. Ediselma Santos, Manair, Deus abençoe. Minha irmã Flávia Barros, paz do Senhor. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, Te adorarei. te adorarei. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Ô glória! Maravilha, irmãos. Nós vamos entrar no estudo da palavra de Deus agora, em nome de Jesus, e vamos meditar na palavra de Deus. Logo após, nós vamos estar ouvindo mais um louvor em nome de Jesus e vamos estar orando pelos pedidos de oração. Estivemos estudando esse trimestre sobre a igreja eleita e redimida, baseada na carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando ao término dessa lição. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso comentarista foi o pastor Douglas Batista, que foi uma bênção para nós aí nesse trimestre. Então eu quero pedir aos irmãos que têm a sua revista, que nos acompanhem, e aqueles que não têm, nos acompanhem através da Bíblia, através da palavra de Deus, pois ela é verdadeira e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Nós vamos para a lição de número 13, que diz, o título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. E a verdade prática é o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Ouça aí esse estudo da palavra hoje sobre Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 20, fala sobre as armaduras do crente na batalha contra as potestades, os principados e as hostes infernais da maldade. Nós vamos meditar sobre esse assunto hoje, um assunto muito pertinente, principalmente nesses tempos de batalha. Estamos em uma verdadeira batalha, não somente com um vírus, mas também em uma batalha espiritual, em um tempo em que a fé de muitos tem esmurecido. Nós precisamos continuar firmes na palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus para nós. Irmã Maria Soares também está com a gente, Deus abençoe. Irmã Olinda também está com a gente aí, a nossa irmã Débora, paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos aí para a nossa lição. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Essa carta é finalizada com esta palavra de Paulo sobre estar realmente revestidos para poder lutar essa peleja que é contra o diabo e os seus adébitos. Nós precisamos estar revestidos, e nós vamos estudar exatamente isso, a necessidade de revestimento, o preparo que o crente precisa ter para vencer essas pelejas espirituais. Ô Vitor, pode colocar um fundinho musical bem baixinho para a gente ir falando aqui, em nome de Jesus. Fortalecei-vos no poder do Senhor, o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro tópico da nossa lição. Diz assim, Vitor Lima também está com a gente aí, a paz do Senhor. Vamos aí estudando, falando com os irmãos, estamos numa sala de aula. Então nós vamos aí, através dessa sala de aula, podemos ter perguntas, podem haver questionamentos, desde que seja sobre a lição. Amém? A expressão fortalecidos no poder do Senhor, na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo de número 7. 1 João capítulo 1 e o versículo de número 3. Por isso, precisamos estar fortalecidos
por meio da renovação da mente. Efésios capítulo 4 e o versículo 23. Da vida em santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 19. Irmãos, é importante salientar que a nossa luta, o nosso fortalecimento não está na nossa capacidade humana, intelectual, teológica, ou nem tampouco pela nossa capacidade física. O fortalecimento que vem do Senhor, ela é exatamente a dependência que temos de Deus, através da renovação da mente, através da vida em santidade e através de ser cheio do Espírito Santo. Poderíamos inverter a ordem aqui para primeiro ser cheio. Pode abaixar a mão um pouquinho, está muito alto. Primeiro ser cheio do Espírito Santo, depois ter uma mente renovada e terceiro ter uma vida em santidade. Isso são uma cadeia. Automaticamente, se você for cheio do Espírito Santo, ele vai ter uma vida notória e notada de santidade, através da renovação da mente, que Paulo diz, a renovação do vosso entendimento. Veja só Romanos capítulo 12, se você puder, acompanhe aí a Bíblia. Romanos 12, diz assim, versículo 1 e o versículo 2: Portanto, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja que não é uma inovação, é uma renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seria a renovação do vosso entendimento? A renovação do entendimento é quando nós temos a mente renovada para o projeto divino original, ou seja, o projeto de Deus para o homem, que é uma comunhão sem restrição com o Pai. E isso só poderá acontecer através da nossa vida ser cheia do Espírito Santo. Nós estamos com uma mente deteriorada por causa do pecado, mas através da renovação da nossa mente, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Pastor, e para quem e para quem é esse poder? A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19, que o poder é dado aos fiéis, aqueles que querem, aqueles que precisam. Irmã Simone está com a gente, Paz do Senhor. Presbítero
Irmão Manuel também está com a gente. Irmãos, vai entrando, vai comentando e vai compartilhando para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. Então veja lá, Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dou poder para pisar. Irmão Zira também está com a gente aí, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Então esse poder que é dado à igreja em um todo, é um poder que não vê nem o seu tamanho, nem a sua capacidade, nem a sua intelectualidade. Quando eu digo intelectualidade, irmãos, eu não estou fazendo uma apologia à falta de educação cristã nem secular. Eu estou dizendo que com isso somente você não vencerá a batalha contra Satanás e os seus adeptos. Precisamos de um revestimento espiritual, e ele não pode emanar da nossa vida natural. Paz do Senhor, irmã Lúcia, Deus abençoe, mande notícias da Vitória, como ela está. Deus abençoe, irmã Josiane, paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, você que está entrando, entra, comenta e compartilha, em nome de Jesus. Então esse fortalecimento no poder do Senhor não é um fortalecimento natural que pode vir através da nossa capacidade humana. Segundo subtópico do primeiro tópico, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas capítulo 21 e o versículo de número 36. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18 significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, versículos 1 e 2: pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo de número 124, versículo 7. Vigiemos em oração e súplica. Perceba só, então quando nós cristãos entramos numa batalha, é interessante porque nós automaticamente precisamos estar em contínua oração. Veja só, Lucas 21:36 diz: vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja só, vigiai em todo o tempo e orai. Perguntaram para certo teólogo, se eu não me engano foi A.W. Tozer, o que é mais importante, a Bíblia ou a oração, a palavra ou a oração? E ele respondeu: é a mesma coisa de perguntar a um pássaro qual das suas duas asas são mais importantes. E eu incluo a vigilância como o bico do pássaro. Por quê? Porque o bico é o que dá o equilíbrio para o pássaro. Você sabia? Quando você vê o bico do pássaro, você está vendo o equilíbrio do pássaro para voar também. Então você percebe que esse bico é a vigilância. Então a palavra, a oração e a vigilância devem andar em comunhão juntas. Nenhuma está competindo com a outra. E digo mais, nenhuma é válida sem a ocupação da outra. Precisamos andar
nesse tripé sobre essas coisas. Perceba só, se você não vigiar, não adianta orar. Se você vigiar sem orar, você não está vigiando. Então você lê a Bíblia para aprender a vigiar e para aprender a orar. Então, se você não faz isso, provavelmente você não está pronto para suportar as astutas ciladas do diabo. Muitos crentes têm medo da oração. Leonardo Ravenhill disse que a oração é como uma filha rejeitada pela igreja moderna, pois é deixada de lado e perde a sua significância, pois não a conhecem e não sabem o seu valor. É exatamente o que está acontecendo. Frank Betterman diz que hoje as nossas reuniões de oração são meras imitações do passado das reuniões de oração, e muitas vezes são somente para aumentar a nossa emoção e o nosso ego. Ou seja, nós temos uma vida de oração hoje muito fraca, porque a igreja primitiva ela vencia e prevalecia por causa da oração, irmãos. Lucas escreve em Atos capítulo 2, veja só, se você quiser me acompanhar aí, abra sua Bíblia. Atos 2, 42, veja só o que diz a palavra de Deus. Irmã Luísa, Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Alisson também está com a gente aí. Vai entrando, irmãos, comenta e compartilha aí para nos ajudar. 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, oração, doutrina, comunhão, partir do pão, a alma era de um só, maravilhas aconteciam. Veja só, uma igreja que está em contínua vigilância, ela com certeza estará em contínua oração e meditação das Escrituras. É impossível. Deus disse a Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Salmo 1 diz: medita na minha lei. Então nós precisamos todos os dias fazer uso de lermos a palavra de Deus, lermos a palavra, orarmos. Orar, irmãos, é muito mais do que você falar com Deus. Certo teólogo disse que a sua oração revela o seu lado teológico, e a sua oração revela o seu lado antropológico. Ou seja, a oração revela o que você pensa de Deus e o que você pensa de si mesmo. Revela quem você é e revela o que você pensa de Deus. Então nós percebemos, nós notamos que isso tudo é extremamente importante para o crescimento saudável da igreja. Oração, vigilância e o partir, ou seja, das Escrituras, o compartilhar das Escrituras. Precisamos orar. Se a gente não orar, nosso pastor sempre disse que a oração é o oxigênio da vida espiritual, e a palavra é exatamente o pão, o alimento da nossa vida. Sem alimentação e sem respiração,
não há vida espiritual. Vamos aí, irmãos, compartilhando com cada um essa live, vai trabalhando aí em prol do reino de Deus e prol da vontade de Deus. Então vamos lá. Vigilância e oração são matérias que precisam estar todos os dias. Na oração do Pai Nosso, você percebe que Jesus ele usa a expressão assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então ele está falando sobre a oração, e ao falar sobre a oração, ele fala de uma oração diária, uma oração contínua. Eu até me pergunto como um crente consegue ficar tantos dias sem orar. Ou provavelmente ele ainda não nasceu de novo, ou provavelmente ele ainda não entendeu o que é o poder da oração. Wayne Grudem diz que se nós entendêssemos realmente o que o poder da oração faz, nós oraríamos mais. Eu estou exemplificando nas minhas palavras o que ele disse, mas ele disse exatamente que se nós verdadeiramente crescêssemos e acreditássemos e entendêssemos que a oração tem poder de fazer coisas extraordinárias, nós oraríamos mais. Entendeu? Martinho Lutero disse que ele temia tanto errar e falhar, que antes de fazer qualquer coisa, ele orava pelo menos 2 horas ao se levantar. Pense só, a Bíblia mostra no livro de Atos, o livro da oração. Em Atos 1, o povo orava pelo Pentecoste. Em Atos 2, o povo ora para os perdidos que estão sendo recebidos com arrependimento. Em Atos 3, Pedro e João sobem para a hora da oração. Em Atos 4, a Bíblia diz que, tendo eles orado, veio um terremoto e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 5, a Bíblia diz que Pedro tem uma revelação de Ananias e Safira através da oração. Perceba só, em Atos 6, a Bíblia diz que eles escolhem pessoas para o trabalho do Senhor e também para orar entre os apóstolos. Em Atos 7, Estevão aparece também. Em Atos 8, a Bíblia diz que o povo em Samaria recebe a oração de Pedro e João para o batismo. Em Atos 9, Saulo é encontrado, e ao ser encontrado por Cristo, ele também vai para a oração. Em Atos 10, a Bíblia diz que Pedro estava orando e Deus lhe deu uma revelação. Em Atos 11, a Bíblia diz que os crentes dispersos foram para todo lugar, levando a palavra. Com certeza também viviam em oração. Em Atos 12, a igreja fazia a oração contínua por Pedro na prisão. Em Atos 13, a Bíblia diz que, aleluia, jejuando e orando em oração, a Bíblia diz que separaram Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado. Em Atos capítulo 15, eles oram para que assim fosse formulada a primeira conferência sobre o assunto da circuncisão. Em Atos 16, Paulo e Silas oravam continuamente em oração dentro da prisão. Eles oravam e Deus mandou um grande terremoto. Em Atos 17, Paulo não se conforma com a situação de Atenas e também prega ali enquanto esperava aos seus discípulos que vinham a segui-lo. Em Atos 18, você também percebe que Paulo tem uma visão de alguém dizendo para ele: eu sou contigo. Ei, perceba o quão importante é que os crentes vivam uma vida espiritual. Em Atos 19, enquanto Paulo estava em Coríntio,
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo vai para Éfeso e ora por 12 discípulos de João e recebem o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo fala sobre a oração. A Bíblia diz para que ele ora por aqueles que iam ficar em Efésios. Em Atos 21, eles vão navegando e passando alguns dias, e ali também a Bíblia diz que no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, os que com ele estavam, chegamos a Cesareia, em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ali tinha profetisa. Imagine se uma casa que tem profetisa não tem oração. Em Atos 22, os irmãos e pais que estavam ali receberam a defesa de Paulo acerca do seu ministério. Irmãos, em Atos 23, Paulo fita os olhos no sinédrio e ali tem tido a defesa contra as acusações. Eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Qual era? De matar Paulo, irmãos. E eles não iam comer enquanto Paulo não morresse, estão sem comer até agora. Em Atos 24, a Bíblia também diz que os anciãos se levantaram contra Paulo, e Paulo responde dizendo assim: sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer às minhas nações as minhas esmolas e ofertas, ou seja, estando eu ocupado nessas coisas, me acharam purificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço certos de judeus. Ele veio trazer a sua oração no templo e o povo ficou bravo. Tem gente que não gosta de gente que adora a Deus. Atos 25, a Bíblia diz que eles também se levantam contra Paulo, mas Paulo pede para ir até Roma. Em Atos 26, Paulo prega para Agripa. Em Atos 27, a Bíblia diz que ele entra num navio e na noite que estava para tudo acontecer, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, diz Paulo, dizendo para Paulo: não temas, importas que se apresente a César, e Deus te deu todos os que navegavam. Pensa só que coisa linda, irmãos. Paulo vivia uma vida de oração. Próximo na ilha de Malta, em Atos 28, Paulo chega e também ora pelo chefe da tribo ali que estava na ilha de Malta, e acontece um milagre na vida desse homem. Pense só, irmãos, Atos é o livro da oração, é o livro da realidade espiritual. Nós não venceremos, nós não prosseguiremos, nós não triunfaremos sem oração. Sem oração não tem vitória, irmãos. Sem oração é só ilusão. Vamos lá. Então, vivamos uma vida de oração. Não adianta pregar sobre oração, não adianta falar sobre oração, não adianta ler livros sobre oração, se nós não orarmos. Perceba então. Então, vigilantes em oração e súplica. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Vamos lá, vamos entrando, vamos compartilhando aí. Nosso irmão Amarildo, que saudade do senhor. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Forte abraço, meu amigo. Que Deus continue lhe abençoando. Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Mateus 4 e 1, João 8 e 44 e 1 Pedro 5 e 8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. Ele fez lá no Éden.
Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Deturpar as escrituras, Mateus 4 e 6. Ele tentou com Jesus. 3. Dissimular e induzir a dissimulação, fazer pessoas fingirem ser hipócritas, 2 Coríntios 11, 13 e 14. 4. Fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2 e 9. Ei, escute só, sinais nem sempre são de Deus. Que a igreja de Cristo peça discernimento do que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos ter discernimento, saber o que é de Deus e o que não é. Oremos pedindo discernimento. Não sejamos enganados. Nada atrai mais do que sinais, irmãos, e o diabo sabe disso. O diabo sempre soube disso. Quer ver quem ficar doido? É ver um lugar que está tendo milagre, está tendo cura, está tendo coisas sobrenaturais. É ali que muitas vezes a falsa doutrina é lançada, as ideologias humanas são lançadas, as escrituras são deixadas de lado. Não há uma pregação genuína de conversão, de transformação, e somente há interesses humanos. Olha minha esposa lá atrás, irmão, trabalhando, olha só, que besta. Vamos lá. Então, veja só. Quinto, fazer acusações. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Irmão, o diabo te acusa, e ele acusa você diante de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força é o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Diante de Deus, irmãos, ele os acusava. Pensa só, acusador, ele gosta de acusar, ele acusa sua mente. Quando você, irmãos, pense nisso. Se há um arrependimento sincero no seu coração, o sangue de Jesus tem poder para te purificar. Não há acusação para aquele que está em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estiveram? Não. Para os que estarão? Não. É para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Ele semeia a incredulidade. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4 diz: o Deus desse século, minha mãe está falando, minha nora linda, eu amo, trabalhadeira também, viu, mulher? Deus ame. Então, perceba aí, que além de haver a acusação, ele semeia a incredulidade. Irmãos, nunca houve uma fase tão incrédula para as coisas de Deus. O ateísmo, a apostasia cristã, ela tem sido extremamente pesada, extremamente utilizada pelo diabo através da incredulidade. A incredulidade está sendo espalhada, a fé está abalada, os conceitos estão deturbados, as pessoas estão perdidas, e muitos já não têm mais uma fé fortalecida e genuína, e em qualquer vento que bate, já bate a incredulidade. Será que Deus está comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me ama? Será que Deus verdadeira? Irmãos, a fé alicerçada na palavra, ela rejeita as sementes do maligno. Perceba só, a incredulidade
ela rouba a nossa fé. Se você tem fé, a fé precisa combater a incredulidade. E como eu vou saber o que é de Deus e o que não é? Vá para a palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 9, o salmista diz: como endireitará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra. É a palavra de Deus, ela purifica. João 17, Jesus orou e disse: Pai, o santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem poder de tirar a incredulidade da nossa mente. Irmãos, é impossível, a nossa fé precisa ser racional, ao quanto tange a gente poder entender, mas a nossa fé também precisa ser suprarracional. Tem vezes que você não vai conseguir entender, mas a sua fé na palavra, irmãos, coisas que acontecem na palavra, que é só a fé para explicar. Como é que você vai explicar mar se abrir? Como é que você vai explicar cego ver automaticamente? Como é que vai se explicar as pessoas paralíticas levantarem? Como é que você vai explicar mortos ressuscitarem? Não tem explicação científica para isso, não tem explicação de nenhum estudioso para isso. É preciso ter fé, é preciso ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir vencer. E uma das grandes armas do diabo é exatamente semear a incredulidade na palavra de Deus. Pessoas procurando saber, entender porque como Jesus andou por sobre as águas. Porque Jesus estava no Mar Morto e ali no Mar Morto não afunda. Irmãos, era o mar da Galileia, era o mar de Genezaré, que nem mar, é um lago, mas ali é considerado um mar por causa da sua dimensão que alcança outros lugares. Irmãos, pense comigo, como é que você explica? E não, mas era Jesus, mas Pedro também andou, afundou, mas que andou, entendeu? Não dá para explicar. É somente através da fé, a ponto do escritor aos Hebreus dizer: pela fé cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. É pela fé, precisamos ter fé, precisamos repreender a incredulidade. Sétimo, produzir ideologias anticristãs, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestidos de toda a armadura de Deus. Irmãos, aí as ideologias anticristãs estão aí, ideologias contra a família. Eu quero deixar bem claro que nenhuma igreja sã, sadia, em plena consciência bíblica, ela odeia ninguém. Nós não temos pregação de ódio, não, contra ninguém, contra nenhuma ideologia. Pelo contrário, se tem um lugar em que você vai encontrar o amor, se tem um lugar que você vai encontrar pessoas que verdadeiramente amam, é na igreja. Só que amar não é concordar com tudo. Dentro da igreja existe um conceito, e o conceito é bíblico. É a única regra de fé e prática do crente, é a Bíblia. E a Bíblia condena práticas homossexuais, a Bíblia condena práticas sexuais bestiais, a Bíblia condena roubo, a Bíblia condena mentira, a Bíblia condena adultério, a Bíblia condena fornicação, a Bíblia condena pornografia, a Bíblia condena as obras de feitiçaria, a idolatria, a Bíblia condena a lascívia, a Bíblia condena tudo isso. Dentro dos parâmetros bíblicos, nós amamos a todos e queremos que todos se salvem, mas concordar é outra coisa. Nós não podemos cair nessa balela do amor do século 21, que diz que para mim amar eu tenho que concordar com ele. Para me amar, eu preciso estar junto com ele.
para que eu possa amá-lo, que ele seja verdadeiramente amado, eu preciso estar concordado com ele. Irmãos, ninguém ama mais que os nossos pais. Você quer ver um amor similar ao de Deus? É o do pai e da mãe. E não tem ninguém que concorda menos com a gente que o pai e a mãe. Por quê? Porque verdadeiramente ele nos ama. Entendeu? Então, o amor não significa concordância. E como nós vamos resistir todas essas astutas ciladas do diabo? São exatamente revestidos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Aqui Paulo estava combatendo a briga cristã dentro do âmbito eclesiástico, ou dentro do âmbito da igreja. A igreja, irmãos, eu vou dizer algo, que a igreja, ela não pode entrar em confusões entre eles, não pode ficar brigando. Eu espero, do fundo do meu coração, eu não sei quando que vai passar essa pandemia, mas quando nós voltarmos, nós voltemos mais maduros. Paremos de brigar por causa de roupa de congresso, paremos de brigar porque o irmão não me cumprimenta, paremos de brigar porque o irmão não gosta de mim. Tem gente que eu acho que ele se acha tão ruim que ninguém gosta dele. Não é possível, ele é tão ruim que ninguém o ama, ninguém quer ele, ninguém deseja. Pare de ser assim. Espero urgentemente que a gente pare com essas brigas tolas por poder, por cadeira, quem canta melhor, quem prega melhor. Irmãos, isso daí não vai trazer frutos. Essa batalha entre nós, essas cobiças carnais, esses desejos carnais, não vão trazer fruto para o reino de Deus. Pelo contrário, só trarão prejuízo. A revista está falando que para nós, a Bíblia diz, nossa luta não é contra carne e sangue, nós não podemos ficar brigando entre nós. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. 1 João 5,19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9. Veja só, irmãos, vamos amadurecer, vamos mirar as nossas armas para o lugar certo. Aonde é? É no mundo espiritual. A nossa batalha é no mundo espiritual. Então entenda, aqui não é nenhuma fantasia esotérica, não. Isso daqui é uma realidade. O mundo espiritual, ele existe. E ali existe o reino de Deus, ali existe o reino das trevas, e ali existe uma batalha sendo feita, não por Deus, mas por nós. Deus, Ele nos reveste da sua armadura, para que nós possamos vencer. Precisamos entender isso. Às vezes você está brigando com pessoas, você não entende que está brigando com pessoas utilizadas pelo diabo, usadas pelo diabo, que querem roubar a sua fé, roubar a sua paz. E se você der brecha, você perde a batalha no mundo espiritual. Olha o que diz 1 Pedro 5, 8 e 9, todo mundo conhece, mas nós vamos ler, para a gente relembrar. 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, nós temos que entender isso aqui. Essa batalha não é de uma pessoa somente. Essa batalha, ela é geral, ela é total. Irmãos, Alexandre o Grande vencia muitas batalhas. Ele vencia pelo quê? Ele tinha uma estratégia, ele matava, atira para matar, ele matava mesmo. Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele foi considerado o grande estrategista, por quê? Porque ele nunca atirava para matar, ele atirava para machucar, atirava para alejar, atirava para ferir. Daí o que acontecia? Os soldados estavam indo para a batalha, quando eles viam um soldado ferido, eles paravam, pegavam aquele soldado e recuavam, porque os soldados estavam feridos. Então é uma batalha coletiva. Satanás não quer mais desviar as pessoas, tirar as pessoas da igreja. Ele luta para deixar as pessoas desviadas de dentro. Por quê? Porque assim a gente tem que ficar cuidando deles, e muitas vezes cuidando deles, deixando de cuidar de nós mesmos. É por isso que a unidade da fé, que foi estudado também nesse trimestre, é necessária, que nós ajudemos uns aos outros, sim, mas que cada um também faça a sua parte individual, se revestindo, buscando a Deus de oração. Irmãos, imagine, agora não, que não pode, mas se nós conseguíssemos reunir 50 crentes em oração toda semana, pelo menos 3 vezes, para orar pelo menos 1 hora por dia, irmão, você ia ver o que Deus ia fazer. Eu estou sugerindo um termo baixo ainda, um número baixo. Se você for ver os grandes avivamentos, grandes trabalhos que foram feitos na história, sempre foram realizados com muita oração. Mas os crentes não querem, os crentes querem ficar na frente da Netflix, dos programas televisivos. O shopping está fechado, porque senão os crentes deixam de vir para a igreja e vai para o shopping quando abre. Os crentes não têm coragem de vir orar, mas vão para a academia. Os crentes não têm coragem de vir buscar Deus, mas vão para os seus lazeres. Depois vem reclamar: minha família está acabando, minha casa não está, meu filho está assim. Como, irmãos, grave que eu vou dizer, foi uma frase que Deus falou comigo essa semana: como vamos cobrar de Deus algo se não permitirmos nem que Ele chegue perto para resolver? Como vamos cobrar de Deus algo se estamos tão longe dEle? Como, irmãos? Nós não temos intimidade com Deus e queremos vitória. Pensamos que com 15 minutinhos de oração vamos vencer. Veja o que Apocalipse diz: de dia e de noite o diabo acusa, de dia e de noite Satanás anda ao derredor, não fala que ele para de andar. Quando ele apareceu diante de Deus no livro de Jó, ele diz de andar pela terra e de passear por ela. Ei, entenda isso aqui, é muito sério. Famílias estão sendo destruídas, ministérios estão sendo derrubados, e muitos estão sendo zombados por Satanás. A igreja está virando uma chacota, porque os crentes se tornaram crentes nominais, que pensam que é vir uma vez por mês na ceia, bater um cartão e dizer eu sou crente. Oh, aleluia! Que Deus nos desperte para essa batalha, que Deus nos acorde enquanto há tempo, que a nossa vida espiritual seja mais do que somente isso, que nós realmente venhamos a entender o que é o mundo espiritual, que nós não sejamos crentes voltados para nós mesmos, mas voltados para Deus, entendendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Terceiro tópico, então perceba, nós primeiro precisamos estar ligeiros com as astutas ciladas do diabo.
Segundo, precisamos entender que essa batalha ela não é na região física, é algo espiritual que reflete no mundo físico. Terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. 6 e 12 de Efésios. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Grave isso. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Anjos decaídos que sob o comando do diabo exercem domínio. Grave isso aqui. Não brinque com o diabo. Não brinque com Satanás. Não pense que ele pode ser tirado de chacota. Não pense que você pode vilipendiar dele como se fosse um mocinho inexperiente. Satanás tem 2 vantagens. Primeiro, o tempo que ele tem. Ele é extremamente experiente. Segundo, ele é extremamente observador. Satanás não pode ler sua mente, mas ele pode perceber suas atitudes. Satanás não pode perceber, não pode ler a sua mente, mas ele pode perceber as suas características e automaticamente ele projeta algo contra você. Não pense que Satanás é um brinquedo que você pensa. Hoje eu já vi tantos e tantos dizer: eu piso na cabeça do diabo, e hoje estão caídos. Tantos dizerem: Satanás não tem poder, e hoje estão caídos. E alguns, eu digo, estão pregando, mas estão caídos. Estão cantando, mas estão caídos. Estão pastoreando, mas estão caídos, porque brincaram com o poder de Satanás. Não brinque com o poder das trevas. Não brinque com Satanás. Ele é um ser que tem sim poder. Você vai ver isso em Jó, você vai ver isso no Apocalipse. Ele sim consegue fazer coisas. Tome cuidado. Não brinque com o diabo. Ele não tem pressa. Ele já está condenado. Ele não tem pressa. Segundo, eles são malignos. Não pense que o diabo ele tem dó de você. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Irmãos, pense que o diabo tem dó de você. Na hora que ele tiver uma brecha, ele te derruba. Na hora que ele tiver uma brecha sua, ele te arrebenta. Ele destrói você, ele destrói sua casa, destrói sua família, ele destrói seus pensamentos, ele destrói seus sonhos, ele destrói teu ministério, ele destrói tudo. É só você dar uma brecha. É só você dar uma brecha. Eles não conhecem a palavra misericórdia. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Irmãos, pastor, mas a igreja não pode cair. A igreja mística, espiritual, o corpo de Cristo, nunca. Mas o que eu conheço de pessoas que já caíram, de igrejas que já fecharam, de pessoas que os seus templos se tornaram boates. Isso não é só fora do Brasil, não, já está acontecendo no Brasil. Igrejas sendo vendidas com membros. Aqui em São Paulo. Como se faz isso, pastor? Não, eu já estou passando a igreja por fulano, por um valor X. Isso é uma igreja derrotada. Sutilezas. Não, irmã, você está só saindo aqui fora, está só andando um pouquinho na rua. Não tem problema andar com uma roupa sensual. Ninguém vai te ver. Seu vizinho está te vendo. Ah, eu vou falar um palavrãozinho, né? Que não tem problema.
Satanás está te vendo. Satanás está lançando as suas sutis armadilhas, e os crentes não estão percebendo. Eu vou assistir um filminho pornográfico aqui, que a minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, minha mãe não está vendo, ninguém. E o diabo é isso mesmo, sutil, leve, parece que não tem nada a ver. A gente aprendeu desde a igreja primitiva, e foi vindo aquela imagem de Satanás com um chifre, né? Uma cauda grande, aquela cara feia, que se você vê na esquina, você sai correndo, não é? Você já viu algum filme que Satanás aparece com uma cara bonita? Quando aparece como homem, bota o bicho mais feio que tem para parecer Satanás. Porque Satanás tem essa imagem na nossa mente. Nós temos essa imagem de Satanás, que Satanás ele é um ser feio, mas a Bíblia diz que ele vem até mesmo como um anjo de luz. E Paulo pregava isso tão ferozmente que ele dizia assim, olha o que ele dizia: não aceite nenhuma outra mensagem, mesmo que eu pregue, mesmo que um anjo apareça e pregue, porque ele sabia que Satanás podia vir até mesmo como um anjo, e nós somos voltados para o misticismo. Você quer ver, irmão, você fala de Jesus 1 hora na igreja, o povo fica olhando para a sua cara. Você quer ver o povo virar nos avessos, é você dizer, tem um anjo aqui. O povo tem esse lado místico. Satanás toma posse disso e vai lançando as suas sutilezas. Não espere Satanás com uma cara feia, espere Satanás com algo atrativo, com algo aparentemente bonito, com algo aparentemente palatável. É isso que Satanás quer. Mas nessa tarde nós vamos repreender esse poder das trevas e vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender aonde Ele está trabalhando ou querendo trabalhar em nossa vida. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Pastor, então eu preciso ter medo do diabo? Não. Somos incentivados a lutar e sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Só teme o diabo quem já está sendo derrotado por ele. Quem tem Cristo como seu alvo, ele não teme nem a morte, nem a quem ele pertencer. Ei, Deus é maior. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que aquele que é de Deus persevera e o maligno não lhe toca. Deus ainda guarda a igreja, Deus ainda livra a igreja, Deus ainda sustenta a igreja, Deus ainda fortalece a igreja, Deus ainda reveste a igreja, Deus ainda renova a igreja, Deus está com a igreja. Se você é igreja, não tem por que temer, porque o poder de Deus, o revestimento de Deus está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ei, Deus ainda é o sustentador da igreja, do povo de Deus, da casa de Deus, daqueles que o servem, daqueles que o adoram. Então mande o medo embora e diga para Deus: eu em ti confiarei. Aleluia. Arabassúria Mahai, Erabahada Labachéria. Deus está com a igreja. É essa a nossa fé, é esse o nosso sustentáculo.
E como nós vamos vencer? Terceiro tópico para a gente encerrar: as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Fortemente armado. Não é fracamente, é fortemente armado. Oh glória! Fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Para encerrar aqui, eu quero fazer essa comparação que está na revista. Eu não sei se você vai conseguir ver aí. Eu nem vou citar o que o escritor, o comentarista diz. Eu só quero compartilhar com vocês a parte da armadura e a sua função. O cinto, a verdade. Você tem andado na verdade? A verdade de Cristo. Veja só, Paulo escreve dizendo: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Couraça da justiça, retidão. Você tem sido reto, você não tem se desviado nem para a direita nem para a esquerda, tem se mantido, tem sido fiel. Terceiro, sapatos, a paz que vem das boas novas. Você tem tido essas boas novas na sua vida? Então não tem por que você temer, não tem por que você se desviar. Paz que vem das boas novas. Você tem tido o escudo da fé. O escudo da fé. A fé neutraliza os dardos do maligno. Você tem tido o capacete da salvação. É a certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Você tem tido isso? Paulo não disse desde agora, ou quem sabe eu vou receber a coroa. Ele disse: desde agora a coroa da justiça minha está guardada, e não tão somente a mim, mas a todos que esperam e amam a sua vida. Em último lugar, a espada, que é a palavra de Deus. Deus procura pessoas que tenham essa arma ofensiva. O termo grego para espada é machaira. Machaira significa uma espada curta, ou seja, a luta é travada, pessoal. Ela é a luta, a palavra de Deus, a sua vida disposta à palavra de Deus é uma batalha diária. Cumprir a palavra todos os dias, obedecer a palavra todos os dias, viver a palavra todos os dias. Se você tem verdade, se você tem retidão, se você tem paz que vem das boas novas, se você tem fé, se você tem convicção da sua salvação, se você está armado com a palavra de Deus, nada pode vencer. Satanás está derrotado contra um crente revestido. Ele terá a vitória contra qualquer crente sem revestimento, mas ele terá derrota com certeza contra um crente revestido.
A Bíblia diz: tomai, pois. Peça a Deus que Ele te revista. Peça a Deus que Ele te revista. Porque Ele quer te usar. Ele quer te levantar. Ele quer fazer de você um canal. E a conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o santo, o salvo, a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Será que a gente pode pedir um revestimento agora? Será que a gente pode revestir-nos de toda a armadura de Deus? Será que nós podemos ser revestidos dessa armadura agora? Será que podemos orar e clamar ao Eterno para que esse revestimento aconteça? Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Vitor, prepara um hino aí. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Vitória garantida para o crente revestido. Tem vitória garantida para o crente revestido. Eu vou repetir mais uma vez isso. Se revista de uma vida de oração, de santidade, de vigilância, de verdade, de retidão, de salvação, de fé, de paz, de palavra. E Deus vai te honrar. Deus vai te levantar. Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Pai eterno, eu te exalto, eu te glorifico, eu te louvo, eu te engrandeço por esse momento de oração que eu estou agora. Estamos encerrando mais um trimestre. E nesse trimestre encerrado, eu tenho a plena convicção que se nós conseguirmos pôr em prática essa obra realizada na cruz do Calvário, através do teu sangue, poderá nos trazer benesses sem tamanho. Satanás vem com grande fúria, porque ele sabe que o seu tempo é chegado. Mas eu lhe clamo, como crendo na vitória garantida pelo teu poder, reveste-nos de toda a armadura, para que possamos lutar e vencer, e após a luta, permanecemos firmes, inabaláveis, fortes. Ó Pai, nos ajuda a vencer, nos ajuda a pelejar, nos ajuda a buscar e a vencer, em nome de Jesus. Oh glória! Pode aumentar, filho. Oh glória! Que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Oh glória! O lugar que ninguém conhece o nome dele. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a
perder tua presença. Oh glória! Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração no secreto da gente. Lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe que ele viu e sabe. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mostra que conta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Tua presença, Jesus. Mário, que alegria te ver aí, meu amigo. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Tua presença. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar algo aqui. Prepare mais um minuto, nós vamos dar a benção, daí a gente termina com o hino. Olha aqui, a irmã Zenaide Rocha Salles, ela falou assim, mandou aqui para mim, aqui, Pastor Daniel, a paz do Senhor, eu preciso testemunhar uma benção. A última vez que o senhor ministrou na sede, eu estava na minha casa acompanhando. Porém, eu estava 5 dias com uma forte dor na barriga, e quando o Senhor orou, eu tomei posse, recebi o meu milagre. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu fico feliz pela sua vitória, viu? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vitória. Sua vitória é a nossa vitória, viu? Em nome de Jesus. Olá, isso é bênção. Eu vou continuar orando pela senhora aí, em nome de Jesus. O Mário também, que está com a gente aqui. O Mário, ele estava internado, para a glória de Deus, e recebeu alta. Está com a gente aqui dando glória a Deus. Muito feliz, viu, Mário, pela sua vida. Você e sua família são muito importantes para nós, você sabe disso. Eu vou pegar aqui uma revista aqui, só para passar uma informação para os irmãos. Pega aqui para mim, por favor. Amanhã, irmãos, nós temos o nosso Pergunta que o Pastor Responde. Amém? Nos ajude aí. Pega a outra aí. Amanhã já temos 4 perguntas para responder. Já vamos. 4 ou 3? 3 era semana passada, a irmã mandou uma segunda. 4. Isso, temos 4 perguntas já para responder. Você pode também elaborar aí a sua pergunta e nós vamos estar ajudando aí os irmãos nas suas questões, nas suas dúvidas. Amanhã
10 horas da noite. Você que ainda não curtiu a nossa página, não nos segue, curta a nossa página, siga aí, AD Pacaembu. Você pode estar recebendo todos os dias aí nossas lives, nossas mensagens, textos, frases bíblicas que nós sempre estamos postando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, irmãos. Vamos dar uma bombada aí no nosso canal, que nós precisamos chegar a 1000 inscritos, irmãos, e só vamos conseguir se você nos ajudar aí. Nos ajude, vai lá, se inscreva, compartilhe nos seus grupos da família, coloca lá para o povo se inscrever no nosso canal em nome de Jesus. Manda o link para mim depois, o Vitor, de novo, para a gente mandar para os grupos aí, para a gente conseguir chegar nesses 1000 inscritos aí em nome de Jesus. Irmãos, esse trimestre agora, a partir do próximo domingo, nós vamos começar a estudar as lições que foram comentadas pelo nosso pastor presidente, o reverendo pastor Osmar José da Silva. E aqui dividiu as lições em regiões. Aqui para Sorocaba ficou os vícios da sociedade. Irmãos, eu dei uma lida aqui. Tem alguns irmãos que já participaram, eu já tenho as 2 revistas já. Glória a Deus. Deus abençoe meu sogro, em nome de Jesus. Entendeu? Então, vícios da sociedade vai ser para os adultos. Olha os temas que vai ser colocado aqui. Pensa só que coisa linda. Os crentes vão vibrar com os temas. Cadê? Aqui eu estava lendo agora um pouco. Aqui. Primeira lição é murmuração. Quase não tem isso na igreja. A gente não tem crente murmurador na igreja. Segundo, desobediência também. Nossa, crente tudo obediente. Só tem como diz o pastor Luiz César Mariano, só tem no Rio. Aqui não tem não. Aqui, contenda. Isso daqui não existe, né, irmão? Não tem na igreja contenda. 4, calúnia. Ninguém calunia. Só Jesus, né? Adultério também. Tem diminuído muito o adultério. Ingratidão. Quase não tem, não. 7, falsidade. Quase não tem, gente. 8, arrogância. Não tem, gente, é tudo humilde, tudo simples. 9, traição. Nunca, jamais. Na igreja não tem. Bom, isso daqui é mentira, isso aqui não tem não. Avareza. Tem crente avarento? Não tem não, irmão. Isso é tudo conversa. 11, impureza. Não tem também não. Discriminação. Aqueles crentes que faz panela dentro da igreja. Não tem, né, irmão? Tem não. E o indiferentismo. Irmão, parece que o pastor Osmar escreveu essa revista ontem. É muito atual os assuntos aqui, viu? E para os jovens vai ficar as parábolas do reino dos céus. Aqui, quando eu vim para Sorocaba, eu estava exatamente nessa lição aqui, no ano 2006. E eu participei dela, muito boa essa lição. Tem coisa aqui, por exemplo, eu achei interessantíssimo quando ele fala sobre a passagem do bom samaritano. Tem coisas que eu aprendi naquela lição que eu nunca mais esqueci, sobre o problema de deixar Jerusalém e descer para Jericó. Quem está em Jerusalém está em cima, não desça. Amém? Então, você que pode, você que deseja adquirir essas revistas, entre em contato com a nossa sede, entendeu? A nossa sede tem revista para todos, em nome de Jesus Cristo. E se você quer adquirir todo o conteúdo, são, se eu não me engano, 12 ou 13 volumes, vai ser uma bênção para a sua vida. Amém?
Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos os irmãos aí, em nome de Jesus, que estiveram conosco. Irmã presbítero Kleber está com a gente aqui, presbítero Manuel, a irmã Zenaide, Deus abençoe em nome de Jesus. Pode soltar o hino aí, filho, enquanto eu estou cumprimentando os irmãos aqui. Irmã Márcia Proença, Deus abençoe. Irmã Eliana Franco, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor João Soares, Deus abençoe. Vitor Lima, Josi Aparecida, Deus abençoe. Irmã Joyce, irmão Douglas, Deus abençoe em nome de Jesus a todos os nossos irmãos aí. Eu creio que é a bênção de Deus para todos. Nós estamos presos. Ai. Paulo tá tudo doendo. Minha mamãe Judite, forte abraço. Ó, o Osiel está com a gente aqui. Abraço, Osiel. Irmão Amarildo, Deus abençoe. Saudade de tu, varão. Rosemary Rocha, Deus abençoe. Irmã Olinda, Luísa Machado, a paz do Senhor. Alisson Alves, Josi Machado, Deus abençoe. Irmã Lúcia Vitória, irmã Simone, Deus abençoe. Irmã Débora, irmã Alice, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Maria Soares, mamãe Judite de novo. Rogério Suliga, Deus abençoe. Irmã Dalva, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Jennifer Lima, a G, Deus abençoe, G. Cláudio Gomes, Deus abençoe em nome de Jesus. Ivanildo Lagoinha, Deus abençoe. Nosso irmão Vitor, Deus abençoe, Vitor, em nome de Jesus. Irmã Maria Machado, a paz do Senhor, Deus abençoe. Tudo bem, irmã Maria? E a senhora? Só fogo e glória. Pastor João Soares, Deus abençoe. Irmã Adriana, Deus abençoe. Irmã Naí Carvalho, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou esquecendo de alguém, senhor? Deus abençoe a todos, até amanhã. Comenta, compartilha, nos ajude a divulgar em nome de Jesus. Fiquem na paz e que a paz do Senhor esteja sobre a nossa nação.